óbvio que a todo momento o Flamengo achou que a Atalanta não fosse desistir. E aconteceu o pior. A Atalanta desistiu e o Flamengo perdeu uma baita oportunidade de fazer negócio. E eu vou além, só para finalizar o assunto. Se bota no lugar do jogador, porque o jogador ele ia ter um aumento salarial absurdo, além da oportunidade de jogar Champions League. Ia jogar Champions League. Então, para mim, um desastre total. E se o Flamengo não é várzea, o Flamengo pareceu várzea. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, como a imprensa vem repercutindo o próximo jogo do Flamengo, que será contra o Bolívar. E também tem novidades ali, bastidores, negociações fracassadas, negociações que estão em andamento, muitas novidades no Flamengo, que já se prepara para enfrentar o Bolívar jogando na altitude. A gente sabe que será um jogo muito complicado, ainda mais porque muitos jogadores estão fora, né? O último deles ali é o Arrascaeta, que sentiu uma lesão no último jogo, logo no comecinho contra o Botafogo, foi reavaliado e vai ficar fora desse confronto. Meus amigos, mais uma baixa. Já tinha Cebolinha, já tinha Vinha, já tinha Pedro, Gabigol, muitos jogadores, agora a Arrasca também. Então você pega para ir com um time todo alternativo. O Flamengo vai ter que suar, confesso que estou bem preocupado, apesar de ser uma boa vantagem 2-0, mas se fosse qualquer outra circunstâncias eu não estaria tão preocupado assim, mas como se trata de altitude, tudo pode acontecer. O Flamengo pode fazer um gol rápido, como também pode levar 2 gols em 10 minutos e aí ferrou com tudo, vai ficar bem complicada a situação, mas confesso que acho que o Flamengo passa sim, vai ser um jogo difícil, ainda mais porque não tem peças para repor, ainda mais no segundo tempo ali, né, quando o time cansar, olhar para o banco e vai ter que colocar a garotada para segurar a pressão. O Venan trouxe informações, também falou do que esperar e as negociações entre Flamengo e Wesley que acabaram ali sendo interrompidas, muitos bastidores. A partir de agora, é claro, deixaremos aqui na descrição o link do programa SBT Esportes Rio para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Ó, o Flamengo ganhou mais problemas, gente. Agora o assunto é sério no departamento médico pro jogo decisivo. Esse jogo é amanhã contra o Bolívar. A gente vai ver o VT na volta. O Vene Casagrande atualiza a gente porque teve muita negociação também que melou. Cadê? Os problemas por desfalques no Flamengo ainda parecem não ter fim. O mais recente é que o rubro-negro ficará sem Arrascaeta na altitude. Exames apontaram lesão no adutor da coxa esquerda do uruguaio. Ele já iniciou o tratamento, mas deve ficar fora por pelo menos 2 semanas. O camisa 14 havia sido substituído no início do jogo contra o Botafogo. Tite tem 7 desfalques confirmados para a partida contra o Bolívar. São eles Matias Vinha, Alan, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Everton, Cebolinha e Wesley, que teve uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda e não viaja. Esta é a primeira vez desde 2020 que o Flamengo não terá Gabigol, Pedro e Arrascaeta em campo. Nos últimos 4 anos, pelo menos um dos jogadores participou de um mata-mata da Libertadores, mas as lesões acabaram tirando os atletas do duelo. Por outro lado, a equipe terá o retorno de Pulgar, que estava suspenso na partida contra o Botafogo, e também De La Cruz e Luiz Araújo, que treinaram com o elenco e estão disponíveis para a partida na Bolívia. O Flamengo ainda tem mais um treino antes de viajar para La Paz e espera que o fantasma das lesões se afaste na busca pelo tetra da Libertadores. E será que existem sinais de que a gente está próximo de uma crise? Será que essa bomba vai explodir? Vocês são muito traídos, cara. Eu não. Ah, DJ. O Flamengo não é várzea. A gente não libera jogador sem assinar. Não. Aí a gente volta no passado, o Mateuzinho ficou lá uma semana no Corinthians. O Mateuzinho foi uma miragem. O que aconteceu ontem? Saímos do programa, a gente foi lá no camarim, aí estamos conversando, uma coisa legal, aí ele começa. Titi, tototó, tututu. Tatatá, titi, teteté. Aí eu, alguém perguntou, eu falei, esquece que ele tá com problema ali, né? Aí liga, de não sei o que, e liga, e olha o relógio. E ele não conta, não. Ele tá na fala hora assim, de mofar. Pedrosa, abre meu Twitter aí. Eu ao lado dele. Pedrosa, abre meu Twitter aí. É, gente, aconteceu o pior. E foi bem na hora que a gente tinha acabado de sair do ar, não é, Vene? Foi exatamente a questão, como começar com o Wesley. O que aconteceu? Vamos lá, Vene? brincadeiras à parte, eu acho que é um assunto extremamente sério, porque mostra mais uma vez como a diretoria tem agido mal no mercado da bola.
Depois de não conseguir algumas contratações, a diretoria simplesmente dá um mole danado e perde uma das melhores negociações da história do Flamengo. A diretoria? A diretoria, vamos lá, a todo momento na negociação com a Atalanta para vender o Wesley, a diretoria do Flamengo não estava tendo uma postura, na visão da Atalanta, correta. Uma postura até mesmo soberba na visão deles. O Flamengo demorava a responder e-mail, demorava a responder as mensagens também pelo WhatsApp. E quando respondia e-mail na troca de minuto, era sempre com alguma alteração. Por exemplo, na forma de pagamento. A gota d'água foi no último documento que o Flamengo enviou. A Atalanta queria a liberação do Wesley, óbvio, de maneira imediata, para correr com a contratação e ter o jogador lá na Atalanta o mais rápido possível. O Flamengo pediu autorização para ele ficar até o jogo contra o Bolívar no dia 22 e liberar o jogador no dia 23. Beleza. No último envio de documento, quando o Flamengo atrasou esse envio, horas sem enviar, e quando enviou, tinha uma cláusula dizendo que o jogador só iria se apresentar no dia 26. A Atalanta, ao ver aquilo, achou uma tremenda falta de respeito do Flamengo, simplesmente desistiu da contratação por conta desse excesso de soberba da diretoria do Flamengo, desistiu, comunicou ao Flamengo, a gente não quer mais o jogador, e foi atrás de um plano B. Mas por que a Atalanta não queria? Faz sentido. Por exemplo, se o jogador chega lá no dia 26, dia 27, realiza exames médicos e é reprovado no exame, como é que a Atalanta ia ter tempo hábil para contratar um outro jogador para essa posição, tendo visto que a janela de transferência lá fecha no dia 2 de setembro, se não me engano. E, de fato, era isso que ia acontecer, porque o Flamengo hoje divulgou que o jogador está com uma lesão muscular. Imagina se ele viaja com essa lesão muscular, Caramba. chega lá, a Atalanta reprova o jogador nos exames médicos e não teria tempo. O Flamengo ia ter o jogador de volta. Então, a todo momento, a postura do Flamengo, na visão da Atalanta e na visão das pessoas que estavam intermediando a negociação, foi uma postura soberba, porque eles achavam que a Atalanta em nenhum momento fosse desistir. E faz sentido o Flamengo fazer isso, sabe por quê? Porque o Flamengo só queria vender o jogador depois que tivesse um outro atleta para a posição bem encaminhada. O Flamengo estava no mercado em busca de um jogador para essa posição. Consultou o Kelvin, que está atualmente no CSK, o Vitinho, que está no Burnley da Premier League. Vários jogadores foram consultados pelo Flamengo. E o Flamengo estava tentando ganhar tempo para contratar um jogador e liberar o Wesley. Só que, na minha visão, isso já é a minha opinião, o Flamengo errou em tudo. Porque uma operação como essa, você não desperdiça. Era uma operação milionária. Repito, o Flamengo ia vender o Wesley pelo mesmo valor que o Botafogo, por exemplo, pagou pelo Luiz Henrique, que hoje é o principal jogador do futebol brasileiro. Era uma venda absurda e o Flamengo teve essa oportunidade. E além do prejuízo financeiro, na minha visão, ainda tem um prejuízo técnico. Sabe por quê? Porque o Flamengo teria a chance de contratar um jogador melhor ainda para a posição. Um jogador que poderia chegar para ser titular. Hoje o Wesley é reserva do Varela. E estamos falando de um Varela que nem goza de tanto prestígio com a torcida, por exemplo, que a todo momento é contestado. Então, novamente, uma bola fora da diretoria do Flamengo. E para contextualizar aquilo que o Pedrosa brincou aqui agora, a justificativa do Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, para não ter vendido o jogador, é que no Flamengo não é várzea, que eles não iam liberar o jogador sem contrato assinado. Gente, isso acontece em qualquer negociação com o clube do exterior. O jogador, ele só assina o contrato depois do exame médico. Como é que ele ia realizar os exames médicos aqui? A Atalanta queria ver o jogador de perto. Claro. Ele ia realizar o exame e depois assinaria o contrato. Isso é praxe no futebol. Isso é praxe no futebol, tanto é que o Flamengo liberou o Mateuzinho com o Corinthians. Estamos falando de um Corinthians que é várzea, literalmente. É várzea atualmente. E o jogador chegou a ser devolvido. Ficou uma semana treinando lá sem contrato assinado. Então essa justificativa do atual diretor executivo do Flamengo não cola. E sabe por que não cola? Porque ontem o jogador, no caso Wesley, ia viajar para Florianópolis para visitar a mãe, que mora lá, para se despedir da mãe e depois viajar para a Itália. Então o jogador já estava liberado pelo Flamengo para viajar. Perfeito. Então essa justificativa não cola. É óbvio que a todo momento o Flamengo achou que a Atalanta não fosse desistir. E aconteceu o pior. A Atalanta desistiu e o Flamengo perdeu uma baita oportunidade de fazer negócio. E eu vou além, só para finalizar o assunto. Se bota no lugar do jogador, porque o jogador ele ia ter um aumento salarial absurdo, além da oportunidade de jogar na Champions Europa. League. Ia jogar Champions League. Eu não gosto de falar de salário de jogador, mas nesse caso, como a fonte liberou, eu vou falar. O jogador ia ter um aumento salarial de quase 3 vezes mais. Ele ia ganhar cerca de R$800 mil por mês na Atalanta. Então, assim, se pôr no lugar do jogador, é óbvio que o jogador ficou extremamente frustrado.
Tanto é que surgiu um vídeo nas redes sociais do jogador numa boate aqui no Rio de Janeiro, depois do jogo contra o Botafogo, e faz sentido aquele vídeo. Sabe por quê? O jogador estava se despedindo dos amigos, depois de um jogo, tudo bem, que ele atuou mal, eu entendo, mas ele estava se despedindo dos amigos porque ele iria embora. Eu fiz essa e no dia leitura seguinte, era treino à tarde, ele se reapresentou normalmente. A gente sempre vive defendendo aqui que na hora de lazer do jogador, ele faz o que ele bem entender. Ele só não pode prejudicar o Flamengo. E ele não prejudicou. A gente sempre fala também que tem que ter um bom senso nesse lazer, né? A gente tem bom senso no lazer. Eu tenho bom senso no meu lazer. Quando acontece uma coisa com o Botafogo, eu penso, puxa, é melhor hoje eu não sair, né? Eu tenho um bom senso. Então, imagina o jogador. Tem um bom senso, depois de tomar 4 do Flamengo. Mas na hora que eu vi o vídeo, eu pensei, puxa, o menino tá indo embora para um outro país, para um outro continente. Ele tá indo viver uma nova vida profissional. Ele quer dar tchau pros amigos dele. É claro que o placar não foi favorável pro Flamengo, mas ele já tá virando uma página. Então, na hora que eu vi que postou, foi até o nosso querido Léo Dias que postou, na hora que eu vi, eu falei, puxa, dá pra ver que o menino tava se despedindo, Pedrosa, dos amigos dele, né? E ele é um garoto jovem, que gosta de estar na noite, e é um problema dele, eu não tenho nada a ver com isso, tem gente que gosta, eu também já gostei muito, Pedrosa também já é um cara que já circulou bastante, né, ô Pedrosa? Eu gosto. Gosto até hoje. É isso, e é o jeito dele. Então ele foi despedir dos amigos do jeito que ele gosta, dava pra ver que era uma sensação de tô indo embora. E essa interrupção é muito ruim até psicologicamente pro atleta, Pedrosa. Tudo um desastre. Essa situação toda é um desastre. Mas você não achou estranho? Porque assim, a gente elogia tanto aqui o Flamengo, Pedrosa, na hora de negociar. Mas eu não achei estranho, não. Pra mim, a palavra que define isso é soberba. A soberba de achar que o time interessado não iria desistir. Só que a gente está falando de uma Atalanta que é a atual campeã da Europa League e que, inclusive, vai disputar a Champions League. A Atalanta joga num sistema de 3 zagueiros com um ala pela direita. Esse ala é o Zappacosta. O Zappacosta é um jogador que já tem uma idade avançada, apesar de ser um baita de um jogador. Então a Atalanta está buscando um jogador para poder substituir o Zappacosta em determinados momentos da temporada. E a Atalanta vai ter a oportunidade de disputar a maior competição de clubes que existe no mundo, que é a Champions League, justamente por ter ganhado. Então, assim, a Atalanta vai ficar esperando o Flamengo? Não. Lógico que não vai ficar esperando o Flamengo, principalmente porque o Rodrigo Caio foi vendido por futebol espanhol e foi reprovado nos exames e voltou pra cá. Então, isso é muito comum. Então a Atalanta, ela tá coberta de razão nessa situação. Por quê? Porque precisa avaliar o jogador. E o Flamengo, na minha visão, perdeu a grande oportunidade, talvez, dos últimos anos. Porque eu já falei aqui nesse programa algumas vezes. Esse valor não é normal. Essa proposta não é normal dentro dos parâmetros para um lateral direito. É uma proposta muito acima do normal para que o Wesley fosse para... Não tô criticando aqui o Wesley, não é demérito do Wesley. É só porque, para os parâmetros de futebol mundial, 20 milhões de euros é muito dinheiro por um lateral. Então, assim, o Flamengo perdeu uma grande oportunidade, na minha humilde visão, com tudo que o Vene relatou, por soberba, mexe com a cabeça do atleta. Quem garante que o Wesley agora vai conseguir desempenhar a temporada inteira com tudo isso que aconteceu com ele? Então, assim, perde o dinheiro, perde a cabeça do jogador, agora o jogador vai ser criticado pela torcida porque estava se despedindo, e estava se despedindo mesmo, porque não sabia quando ia voltar pro Brasil. Quando ia voltar? Eu tenho amigo jogador, que saiu daqui que eu vejo ele uma vez a cada 2 anos. Então, assim, era um momento ali do Wesley de se despedir não só dos seus amigos, mas também, em breve, da sua família. Então, pra mim, um desastre total, e se o Flamengo não é várzea, o Flamengo pareceu várzea. E o Michael, o que falta pro Flamengo anunciar? O Michael, enquanto a gente faz o programa, ele tá no avião a caminho do Rio de Janeiro, desembarca 10 horas da noite aqui na cidade maravilhosa, vai direto para um hotel, lá no hotel vai ter um representante do Flamengo com um documento final para ele assinar, ele assinando, aí o Flamengo anuncia o retorno desse jogador. Então, de fato, no Flamengo tá tudo muito complicado a gente cravar algo, mas nesse caso aí, eu acho muito difícil ter reviravolta. Vamos daqui a pouco falar do Fluminense do Cris. Cris que hoje trouxe... Então tá aí, né, um pouco da análise aí dos bastidores, falando um pouco sobre o jogo contra o Bolívar, também a saída do Wesley, que foi fracassado, um verdadeiro absurdo o Flamengo não ter vendido o Wesley por esse valor incrível de 20 milhões de euros. Foi a soberba, foi a falta de comunicação, foi o Flamengo ali querer ser maior do que qualquer outra coisa, né? Do que a negociação em si. O Wesley hoje é um jogador descartável no time do Flamengo, faz uma partida boa e a outra horrorosa, é um jogador que oscila demais, ainda mais pela idade também, então seria a hora exata de vender o Wesley. Ah, mas tem jogadores contundidos, mas tem um Vinha contundido? Não importa. Olha o dinheiro, velho, são 20 milhões de euros. Ou vocês acham que o Wesley vai fazer muita diferença? Não vai, gente, não vai.
É um jogador assim que, beleza, faz boas partidas, faz partidas ruins, mas quando chega uma proposta dessa daí, não pode negar. E o Flamengo acabou vacilando demais em não vender o Wesley. E aí, você é contra ou a favor a venda do Wesley? E ainda mais por esse valor de 20 milhões de euros. Comente, deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque é um absurdo não vender o Wesley. O lado bom também em negociações é que o Michael, como já foi falado aí, né, tá de volta ao Flamengo, vai chegar, vestir a camisa e vai jogar, porque a temporada agora saudita iniciou há pouco tempo. Ele fez uma partida lá pelo jogo, jogando ali contra o Al Nassr, né, o time do Cristiano Ronaldo, inclusive o Al Hilal venceu por 4-1, se eu não estiver enganado. Michael jogou e foi até aplaudido ali pela torcida, teve uma despedida bem legal do time lá do Jorge Jesus. Então ele chega, vai ser titular certamente e vai ajudar demais o Mengão a conquistar coisas grandes nessa temporada. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!